Esse é o estudo do Tânia, o estudo diário do Tânia para a data de 20 de Tammuz, quando vamos iniciar Igeret HaTshuvah, na terceira parte do Tânia, a carta para o arrependimento. Vamos iniciar o capítulo 7. E apenas contextualizando e observando a sequência da exposição do Alter Rebbe, no capítulo 4, o Alter Rebbe nos trouxe aquilo que nos diz o Zohar HaKadosh, como o sagrado Zohar, a obra mestra da Kabbalah, explica o termo Tshuvah, que significa arrependimento, retorno. O Zohar diz que a palavra Tshuvah em hebraico pode ser dividida entre Tashuv, rei, o retorno, a volta, a restituição, o restabelecimento ao seu devido lugar da letra rei. Nós vimos que nisso existem dois aspectos. Quando se referindo ao tetragrama, ao nome sagrado de Deus, o nome essencial divino, nome de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, lá a letra rei aparece 2 vezes. Então o Zohar nos fala que quando há o retorno da letra rei inferior, que seria a última letra rei, a segunda vez que ela aparece no tetragrama, então isso é chamado de Tshuvah Tata'ah, uma Tshuvah a nível inferior, enquanto que quando se consegue o restabelecimento ou restituição ao devido lugar da letra rei superior, que seria a primeira vez que a letra rei aparece no tetragrama, então isso é chamado de Tshuvah Ilá, uma Tshuvah a nível superior. E ele em seguida se pôs a nos explicar o conceito de Tshuvah Tata'ah, conceitualmente no que consiste a Tshuvah inferior, e nós vimos que o rei Tata'ah, o rei inferior, a última letra rei, no tetragrama, ela está associada a Sefirah de Malchut, o atributo divino de realeza, que é o atributo do qual flui toda a energia vital para o universo com todas as suas criaturas e seus seres, inclusive todo o fluxo que vem para as almas sagradas é proveniente, está simbolizado nessa energia que consta o que é contida na letra rei final do tetragrama. E nós vimos como uma pessoa, ela está, por mais que a sua alma encarnada aqui nesse mundo físico terrestre se encontra aqui incorporada, mas ela continua com uma corda amarrada à extremidade superior da alma, que se encontra nas alturas espirituais supremas. Por isso nós vimos também que aquilo que a pessoa faz aqui embaixo tem uma repercussão cósmica. Por isso, Deus nos livre se uma pessoa comete aqui pecados. Com isso, não só que ele está maculando a sua alma ou enfraquecendo a sua alma divina encarnada no corpo físico, mas mais do que isso, ele está ferindo e prejudicando também a espiritualidade da sua alma na matriz, nas alturas celestiais, e mais do que isso, ele está provocando, ele está causando que o fluxo de energia divino, que flui, que é conduzido através dessa letra rei final do tetragrama, que ele acabe chegando ao campo das klipot, das chamadas cascas que encobrem e ocultam a divindade e a espiritualidade. E esse é chamado Galut HaShekhinah, o exílio da Shekhinah, quando a Shekhinah é a presença divina. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas quando a sua presença não é perceptível, quando ela está encoberta e oculta, e dessa forma limitada e condensada, então isso é considerado como a Shekhinah, a própria presença divina, se encontra banida no exílio, e isso é causado e provocado pelos pecados que a pessoa comete aqui embaixo. Por isso nós vimos também que quando a pessoa faz tshuvah, quando a pessoa tem um arrependimento sincero, e ele retorna a Deus, ele tem que fazer retornar também toda aquela energia que foi desviada, que foi canalizada indevidamente para o campo negativo das klipot, das chamadas cascas. Então aquilo que ele foi o agente condutor através dos seus pecados. Então quando a pessoa faz tshuvah, ele tem que restituir, trazer de volta, nessa simbologia, trazer de volta a letra rei final do tetragrama ao seu devido lugar, significa também trazer de volta toda essa energia que foi desperdiçada
no campo das clipot, das cascas, toda essa energia que foi má conduzida e acabou fortalecendo, intensificando as forças negativas do mal, do lado contrário, do lado oposto, restituir isso ao seu devido lugar, recuperar isso, trazer de volta para o campo da Kedushá, da santidade. Nós falamos que nisso consiste ainda a Tshuvah Tatá, a Tshuvah inferior, ou a nível inferior. Depois que ele nos explicou conceitualmente, de acordo com a Kabbalah, no que consiste, o qual é feito da Tshuvah Tatá, da Tshuvah inferior, nesse capítulo 7 ele vai nos explicar como efetivamente se faz a Tshuvah Tatá, essa Tshuvah inferior, como se realiza, não é? Como se implementa essa Tshuvah inferior. Então, nas palavras do Alter Rebbe, ele nos diz: Ve'ulam derech ha'emet ve'ayashar libchinat Tshuvah Tatá hei Tatá anal hem beit dvarim derech klal. Ele nos fala que o caminho verdadeiro e autêntico para a restituição do rei inferior, de acordo com essa explicação cabalística que nós demos, e essa restituição, ela inclui, ou ela contém dentro de si, como nós falamos, restituir toda a energia que foi desviada para o lado mal, recuperar e restituir ela ao seu devido lugar dentro do campo da Kedushá, da santidade. Então, aquilo que foi mencionado acima, que é a Tshuvah inferior, então ele nos fala que é um caminho verdadeiro e autêntico para realizar essa Tshuvah inferior porque ela está associada à restituição da última letra Rei, com tudo que ela contém e simboliza ao nome Havaiá, o tetragrama. Então, qual o caminho verdadeiro e autêntico para a Tshuvah inferior? Ele nos diz que isso consiste, de modo geral, em duas atividades que ele vai esclarecer adiante. האחד הוא לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגררם החיי החיים ברוך הוא לבירה מקטע הן היכלות הטומאה והסטרא אחרא. Então aqui ele nos dá em primeiro lugar como um dos caminhos uma sugestão prática para realizar essa Tshuvah, por mais que ela é chamada de Tshuvah Tatá, Tshuvah inferior, mas é uma Tshuvah verdadeira e autêntica. Então, a primeira sugestão prática que ele nos dá consiste em que é despertar da fonte da misericórdia a pessoa, através das suas rezas, através do seu arrependimento, chegar a níveis transcendentais de espiritualidade, chegar a níveis muito profundos da divindade, onde lá se encontra nesses níveis muito elevados a fonte da misericórdia. Não só o atributo de misericórdia divina, mas a fonte da misericórdia, que é algo mais do que isso. Então, tentar evocar esse nível, chegar até esse nível elevadíssimo e despertar da fonte da misericórdia grande compaixão por sua alma divina, por sua alma espiritual. E quando ele se refere aqui à alma, a ambas as partes da alma, tanto enquanto alma existente em sua fonte celestial, a matriz da alma acima, como enquanto sua alma divina, encarnada aqui embaixo, incorporada aqui no corpo físico. E ele nos diz que a pessoa deve meditar sobre essa ideia na linguagem talmúdica, que sua alma caiu de um telhado alto, de um nível, de um patamar muito elevado, em um fosso profundo, quer dizer, uma queda radical. Cair ou tombar de um telhado alto, de um nível, de um andar, de uma condição muito elevada, para o fundo do poço, para um nível muito baixo e inferiorizado. Conforme ele vai nos explicar a seguir, ou seja, qualquer queda, qualquer escorregão já é mal. Mas quando essa queda é tão acentuada, a pessoa cai de um nível elevadíssimo para um nível ainda super baixo, então isso é uma coisa muito, muito forte, muito radical. E ele nos diz que em linguagem metafórica, nessa simbologia, isso reflete a queda enorme da alma. Ou seja, não só que a alma aqui incorporada, não só que ela se desprendeu
do campo espiritual, divino, onde ela se encontra na sua origem, onde a sua matriz se encontra, mas mais do que isso, que ela caiu e tombou num nível onde divindade está completamente obscura, onde espiritualidade está oculta, inacessível. Então, isso que ele nos fala, quer dizer, esse é o paradoxo, que a alma sai de uma altura celestial elevadíssima. E onde ela vem parar? No plano anti-espiritual, contrário a toda a espiritualidade, não é? Hostil à espiritualidade. Então, de forma geral, se diz que até os mundos, eles representam algo per si, já uma criação. Existe o Criador, onde a alma se encontra na matriz, ou no mundo de Atzilut, emanação. Lá o que está em evidência é o Criador e não criaturas. Mas já a partir de Briá e Yetzirá se há nos mundos subsequentes. Então todos os mundos, mesmo os mais elevados, os planos angelicais, espirituais, onde se encontram as almas ainda desencarnadas, etc., todos os mundos, de forma geral, eles já estão num nível bem mais baixo do que o plano de Atzilut, onde lá está em evidência o Criador. Aqui já são criações, já são criaturas. E muito mais esse Olam Hassiah, quando a gente se refere ao mundo da ação. E o nosso mundo da ação físico, terrestre e material, isso já por si só representa um nível baixíssimo de espiritualidade, super afastado da divindade evidente. E aqui a gente imagina o descenso da alma, que ela saiu daquele campo elevadíssimo onde ela se encontrava enraizada em Atzilut, na essência divina, onde lá só está em evidência o Criador, e ela desce e passa por vários descensos até ela chegar nesse mundo terrestre, no campo físico materialista, e aqui se associar a um corpo físico e uma alma animal, que mesmo, ou seja, aqui, mesmo que a pessoa nem cometesse pecado e infrações, mas simplesmente por estar nesse mundo físico e materialista, simplesmente por sua alma divina sagrada estar, por assim dizer, presa a um corpo físico com suas tendências, fraquezas, inclinações, e associada a uma alma animal que tem só desejos de autossatisfação, egocêntricos, etc. Isso por si só, mesmo que a pessoa não cometa pecados e transgressões, já é uma descida espiritual, já é uma queda espiritual imensa e enorme. Só que quando a pessoa comete um pecado e transgressão, o descenso e a queda é mais acentuado ainda, porque daí ele leva consigo a alma divina, a partícula da alma divina que ele comporta dentro de si. Ele leva isso para o campo das klipot, para o campo das cascas que encobrem sobre a divindade, que são antagônicas à divindade, e os chamados campos da Sitra Achra, do outro lado, do lado oposto a Kedushá, a santidade. Ele nos diz, quando uma pessoa parar e refletir sobre isso, aqui ele nos fala, às vezes a gente tem autopiedade, não é? Mas às vezes essa autopiedade nossa, às vezes a pessoa tem pena de si, porque ele acha que não está ganhando o suficiente, porque ele está passando dificuldades, ou etc. Mas aqui ele nos fala da pessoa ter piedade, despertar misericórdia pela sua alma divina, pela situação que se encontra a sua alma divina, de onde ela veio e onde ela chegou. Ela veio de alturas espirituais elevadíssimas, e onde ela se encontra, em qual situação ela se encontra aqui, principalmente após a pessoa ter pecado, ela teve uma queda acentuadíssima, ela se encontra agora na sarjeta, no lixo, ela se encontra no campo das klipot e da Sitra Achra, no campo das chamadas cascas que encobrem e ocultam a divindade, e no campo oposto a Kedushá. E quando a pessoa refletir e meditar nisso, então a pessoa simplesmente deve despertar piedade e misericórdia sobre a alma. Ela, puxa, coitada da minha alma divina, o que aconteceu com ela, o que eu fiz com ela, o que eu fiz para ela, o que eu cometi, o que eu causei para ela. Coitado, olha a situação, não é? Às vezes nossa alma divina está subnutrida, a gente não a alimentou, a gente não a vestiu, né? Nem através de estudo da Torá ou prática de mitzvot, etc. Ou pior do que isso, a gente levou ela para o mau caminho, para um lugar negativo, que é o campo contrário, através de pecados.
Ele nos diz, nos explica essa meditação aqui, Ve'al mekorah b'mekor ha'chaim, Ushem havaya baruchu, ukmo shkatuv, ve'yashuv el havaya virachameyu. Ele nos diz que aqui o chamado telhado alto, ou o patamar alto que a alma se encontrava antes de chegar nesse campo terrestre, nesse mundo físico, esse telhado alto é representado pela abençoada fonte da vida, que isso é a matriz da nossa alma, e onde ou para onde ela chega até um fosso profundo. Isso refere-se às câmaras da impureza, e Sitra Achra, o lado oposto à santidade, que foram energizadas por seu pecado. Esse campo das chamadas câmaras de impureza, o lado contrário, já existe, Deus criou, mas Deus criou de uma forma limitada, como a gente explicou várias vezes, somente para possibilitar o livre-arbítrio, mas isso é indesejado por Deus, isso é até odioso para Deus, o campo do mal, da ruindade, o campo da impureza, etc. Mas no momento, então eles existem, mas dentro de uma energia vital limitada, porque isso é contrário à vontade de Deus. Porém, quando a pessoa, com todo o potencial que ela carrega dentro de si através da sua alma sagrada, vai para o campo do pecado, ele carrega consigo sua alma para lá, e como a gente já estudou no capítulo anterior, ele até conduz e dá essa energia elevadíssima que ele tem para o campo da impureza, por isso ele fortalece e dá uma energia vital que de outra forma eles jamais alcançariam. Ele fortalece o campo negativo, ou seja, esse campo que foram energizadas por seu pecado, conforme a gente explicou no capítulo anterior. Então a pessoa deve despertar compaixão pela fonte da sua alma. Ou seja, não é só a sua alma aqui que está enclausurada e virou até um agente condutor de coisa negativa alimentando o campo contrário, mas isso afeta e prejudica até como a corda que quando mexe numa extremidade de baixo isso movimenta também a extremidade superior. Então isso afeta até a fonte, a matriz da sua alma acima. Portanto, ele nos diz que a pessoa deve despertar compaixão também pela fonte da sua alma, na fonte da vida, que é a essência da divindade, que é o abençoado tetragrama. Conforme de fato está escrito, assim está em Isaías 55:7, retorne ele, o pecador, para Havaie, para Deus, mas aqui é trazido o nome Havaie, o tetragrama, que se compadecerá dele. Então a pessoa tem que fazer esse retorno, retorne ele para Havaie, ou seja, em outras palavras, fazer retornar a letra rei final, todo esse fluxo de energia vital que ele conduziu para o endereço errado, para o endereço contrário, foi um gol contra. Né? Então fazer isso, retorne ele para Havaie. Não só que a pessoa retorne a Deus, mas aqui cabalisticamente explicando o versículo, que ele retorne a letra rei, simbolizando ou contendo toda essa energia que foi mal conduzida. Retorne ele para Havaie, para a fonte da sua alma, a fonte da vida, para a essência da divindade, que se compadecerá dele. Daqui nós vemos que esse retorno está associado ao despertar de misericórdia, de compaixão. וכמו שכתוב וישוב אל הוויה וירחמהו, פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוויה ברוך הוא שנשתלשלה וירדה תוך היכלות הסטרא אחרא הטמאים להחיותם על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות, especificando e recordando aquilo que explicamos no capítulo anterior. Então ele nos diz, a pessoa tem que refletir e meditar sobre isso, sobre a grande compaixão que aqui precisa a sua alma divina, de onde ela veio e onde ela foi chegar, onde a gente a colocou. E não só que a gente colocou ela nesse campo de impureza, a gente ainda forçou ela a emitir energia e dar força para aquilo que é abominável, odioso a ela, para aquilo que é contrário à vontade divina.
Isso que ele nos diz é o primeiro passo da tshuva tatá, dessa tshuva a nível inferior, despertar, isto é, despertar compaixão pelo fluxo do abençoado tetragrama em sua alma, ou seja, a pessoa refletir que Deus lhe deu, lhe concedeu um enorme potencial, Deus lhe agraciou com um potencial enorme de energia divina na sua alma sagrada. Mas a gente acabou direcionando isso para o mal de forma negativa. Por isso a pessoa tem que, em primeiro lugar, despertar compaixão pelo fluxo do abençoado tetragrama em sua alma, que foi gradativamente rebaixado para dentro das câmaras da Sitra Achra, do outro lado, do lado oposto da santidade e da impureza, energizando-as por meio dos atos dos homens e suas táticas, através dos atos pecaminosos, das táticas ruins, de seus maus pensamentos, usando a liturgia das nossas grandes festas. Então ele nos diz, quando a pessoa peca aqui embaixo, com isso, não somente ele está pecando, mas ele está descendo, caindo no campo das clipot, no campo das cascas, no campo da impureza e do mal. E com isso ele está atraindo esse potencial que ele possui dentro de si, essa energia que ele tem dentro de si, o tetragrama que está dentro da sua alma presente aqui no seu corpo, ele também está conduzindo esse fluxo divino, esse fluxo, essa energia especial, ele está levando para o campo contrário. Portanto, ele nos diz aqui, isso dá muita pena, isso desperta misericórdia e piedade, não só sobre a pessoa e o pecador e o que ele fez e cometeu, mas sobre sua alma, e também toda essa energia divina que podia estar sendo bem aproveitada e muito melhor aproveitada e no seu devido lugar, e ao invés disso ela está sendo canalizada, não só que ela está sendo desperdiçada, pior do que isso, ela está sendo canalizada e aproveitada por forças do mal, por forças negativas, contrárias à vontade de Deus, que agem contra a divindade. Então ele nos diz, esse é o sentido do versículo que nos fala, Beyashuv elavaye virachameyu, que a pessoa retorne para Vaia, faça retornar essa energia para o tetragrama, que se compadecerá dele, que terá essa piedade que ele precisa ter. Então, que como nos dizendo que um passo essencial é a pessoa não só se conscientizar da gravidade dos seus atos, do efeito e das consequências, não só particulares, mas também cósmicas, das suas ações em todo o campo espiritual e com essa energia divina, mas despertar, então, saber o quanto ele tem que despertar piedade, sentir pena, misericórdia, não é? Da sua espiritualidade, da sua alma divina, dessa energia espiritual que ele desperdiçou e conduziu para o mal. E como a gente já explicou, por mais que a Sitra Achra, o lado oposto, já existia mesmo antes do seu pecado, mas ele existia com uma energia muito limitada, apenas como parte do cenário que Deus criou. Mas aqui, quando a pessoa faz o pecado, ele é um condutor de energia, uma vez que ele é portador de uma alma divina, espiritual, sagrada, elevadíssima, ele acaba dando uma energia adicional para esse campo negativo, contrário à vontade de Deus. וכמו שכתוב מלך אסור ברהטים בריהיטי מוחה וכולי, היא בחינת גלות השכינה כנ"ל, como está escrito. Ele nos traz aqui do Cântico dos Cânticos 7:6, até um rei é cativado por teus cabelos fluídos. Numa linguagem poética, literária, na expressão do Cântico dos Cânticos, ele nos diz, por assim dizer, como um rei, ele pode ser laçado, amarrado, entre aspas, não é? Ele é cativado por teus cabelos, como se ele fosse amarrado até por fios de cabelos, não é? Mas ele fala que aqui isso se refere também, cativado por teus cabelos fluídos. O Tikunei Zohar, que é um adendo do Zohar, ele interpreta Rehatim como fluxo da mente. Ou seja, o conceito de Rehatim, dessa palavra, desse termo em hebraico, Rehatim em geral são canaletas de água, ou seja, como tubos de água, canaletas por onde escorre a água, mas o Zohar associa isso a Rehitei Mocha, como fluxos ou fluidos
de pensamentos do cérebro. Ou seja, assim como ele nos diz, assim como pode ser laçado com os cabelos, entre aspas. Ele nos fala que também existem essas canaletas, por assim dizer, canaletas de água. E da mesma maneira ele nos diz o que simbolizam essas canaletas de água, o fluxo, não só o fluxo da água, a corrente da água, mas o fluxo de pensamento incessante da pessoa, os pensamentos que fluem sem parar. Porém, quando esses pensamentos são pecaminosos, quando esses pensamentos são malignos, são pensamentos ruins, então se fala que até com esses pensamentos é possível laçar e amarrar o rei, por assim dizer, prender o rei, deixá-lo no cativeiro. O rei aqui simboliza a Shekhinah, a presença divina que está dentro de nós, a presença divina na nossa alma. Então ela pode acabar ficando aprisionada, amarrada, laçada pelos nossos próprios pensamentos, quando esses pensamentos são pensamentos ruins, pecaminosos, nocivos, pensamentos maus. Então isso que ele nos diz, Melech Asur Bar Hatim, que o próprio rei ele fica amarrado, preso no cativeiro. Para dizer, o rei aqui representa a Shekhinah, a presença divina manifestada dentro de nós através da nossa alma espiritual, e ela fica presa e laçada, ela fica amarrada nos próprios pensamentos da pessoa que fluem sem parar, como a água que escorre, os pensamentos incessantes na sua mente. Quando esses pensamentos são maus e ruins, então eles prendem, eles limitam, aprisionam a espiritualidade da alma, limitando-a, não permitindo que ela se expanda, que ela se manifeste, que ela se expresse. Por assim dizer, isso seria obrigar Deus a ir para o exílio, ficar preso, como no cativeiro também, a Shekhinah. Em outras palavras, nós possuímos dentro de nós uma alma sagrada, que é uma partícula da própria divindade, e quando nós caímos em pecado, mesmo em pensamentos pecaminosos, então com isso nós amarramos, laçamos, nós reprimimos a nossa espiritualidade, nós prendemos a nossa alma, nós deixamos nossa alma, como mandamos ela para o cativeiro, para o exílio. Isso seria como obrigar o próprio Deus, já que nossa alma é uma partícula da divindade, então isso seria como obrigar o próprio Deus, o próprio Rei, a se encontrar no cativeiro e no exílio. Ele nos diz, esse é o conceito, esse é o exílio da Shekhinah, Shekhinah, a presença divina, mencionada acima, no capítulo anterior, que significa, nessa interpretação que nós estamos vendo, o desvio do rei do tetragrama, da Shekhinah, que o rei do tetragrama, ele simboliza todo o fluxo de energia vital que flui, que vem para o universo, para as criaturas, para todos os seres. E nós falamos que o tetragrama existe também de forma particular dentro da alma de cada um de nós. Então, ele nos diz, o exílio da Shekhinah significa o desvio do rei dessa energia divina, com esse potencial de energia vital, o desvio dele do tetragrama da Shekhinah para as forças negativas. Então, quando a pessoa, ele nos diz, quando a pessoa refletir sobre isso, e a pessoa deve refletir sobre isso, essa reflexão, essa meditação, essa conscientização é um passo básico na tshuva. Nessa tshuva tatá, nesse plano de tshuva inferior, ou seja, algo essencial para produzir e realizar de forma eficaz a tshuva tatá, a tshuva inferior. O primeiro passo prático é a pessoa se aprofundar no efeito, no resultado dos seus atos, dos seus pecados, das suas falhas, e o prejuízo espiritual que isso causou, esse desvio de energia, etc. E o quanto a pessoa deve se encher de piedade e misericórdia pela sua alma divina, pela sua espiritualidade, pela divindade presente dentro de si, pela energia divina que lhe foi dada, que ele contém, chamada letra rei do tetragrama. O tetragrama, conforme se encontra na sua alma, mas também ele está ligado àquilo que simboliza a letra rei no tetragrama, no nome de Deus, toda a energia presente na Sefirah de Malchut, que ela foi conduzida através dos seus atos ruins para um campo negativo e nocivo, mau. Ele nos diz qual é o momento apropriado para essa meditação, para despertar essa misericórdia intensa. Então aqui ele nos fala que um passo para tshuva é a pessoa se conscientizar,
da gravidade dos seus atos e aquilo que as suas consequências, o resultado que ele causou, e não somente isso, ou seja, que a pessoa se conscientiza que também ele tem que corrigir isso, restituir para o devido lugar toda essa energia que foi mal conduzida. Mas isso ele vai se conscientizar somente quando a pessoa saber, puxa, o que eu fiz? Olhe quanta pena e misericórdia devo ter da alma, da espiritualidade, da energia do Rei Tatá, quanta piedade, quanta compaixão eu devo despertar. Nos diz o Alter Rebbe, Uzman המסוגל לזה הוא בתיקון חצות, כמו שכתוב בסידור, בהערה עיין שם באריכות. Uma ocasião apropriada para essa meditação que desperte a piedade e misericórdia sobre a alma divina, sua espiritualidade, etc., é durante o Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot é uma oração da meia-noite que tem um tom melancólico, conforme consta no Sidur, que foi elaborado, o livro de reza elaborado pelo próprio Rav Shneur Zalman, na nota sobre Tikkun Chatzot, ele nos remete lá, veja lá a explicação. Tikkun Chatzot é uma oração que algumas pessoas elevadas fazem entre os cabalistas. Isso era mais comum, em gerações anteriores era mais comum, em vários sidurim, livros de reza, isso se encontra antes da reza matinal. Basicamente é uma oração que se faz pela destruição do templo sagrado, pela ausência do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém, pelo fato de estarmos no galut, no exílio ou na diáspora, desprovidos da santidade do templo, etc. Então esse, cabalisticamente, é um momento propício a partir da meia-noite, ou de madrugada, depois da meia-noite, um momento propício, de acordo com os livros, se fala que nesse momento o próprio Deus lamenta a destruição da sua casa, do seu templo, e cabalisticamente é um momento apropriado para prantear e chorar a destruição do Beit HaMikdash e demonstrar o quanto nós sentimos falta, a ausência do Beit HaMikdash, de toda essa santidade que ele contém, etc. Então ele nos diz, o próprio Alter Rebbe, nas suas observações que ele inseriu no Sidur, que ele organizou, lá ele explica que o momento propício para isso, conforme os livros dizem, que na realidade, nesse momento, quando a gente pranteia, quando a gente lamenta a destruição do Beit HaMikdash, não é somente do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém, mas isso inclui, talvez até em primeiro lugar, lamentar e prantear a destruição do nosso templo particular. Cada um de nós tem que, por assim dizer, construir o seu próprio templo na sua própria vida. E às vezes o nosso Mikdash particular, o nosso santuário particular está destroçado, está destruído, através de pecados, através de transgressões, etc. Então, essa oração de Tikkun Chatzot, essa oração da meia-noite, ela é uma lamentação, um pranto, a pessoa chorar pela destruição do Beit HaMikdash, como falamos, não só do Beit HaMikdash geral, grande em Jerusalém, mas do seu Mikdash particular, prantear os seus pecados, suas falhas. Diz o Alter Rebbe, וזהו שכתוב שם, נפלה עטרת ראשנו, אוינה לנו כי חטאנו. Então, misticamente, cabalisticamente, um momento propício para despertar misericórdia sobre sua alma, sobre sua espiritualidade, sobre a energia divina desperdiçada ou má canalizada, nessa oração a partir de meia-noite ou de madrugada. E esse é o significado do versículo que é citado lá no Tikkun Chatzot, um versículo em Lamentações 5,16 que diz: caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. A pessoa lamentar, estava numa condição tão alta, elevada, era coroado, só que a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, coitado de nós, olha o que fizemos, olha a situação que a gente se encontra e por que isso aconteceu? Porque pecamos. Então esse versículo é dito no Tikkun Chatzot. E o significado aqui é justamente esclarecer essa lei de causa e efeito. Porque pecamos, uma vez que pecamos, a gente causou essa queda, essa situação que a coroa caiu da nossa cabeça.
E o que isso significa? Essa queda espiritual da nossa alma, da nossa espiritualidade, que essa queda atinge não só a alma encarnada, mas até a fonte matriz da alma, que é prejudicada, como nós dissemos, que isso representa ou simboliza a coroa da nossa cabeça, entre aspas, conforme dito aqui no versículo. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב בפרקי חלות, כמו שכתב הרב מוישה קורדוברו ז"ל, כי אין לך עלבון גדול מזה. Por isso, numa obra clássica em Pirkei Halot, Deus é chamado o Rei Humilhado. Como escreveu o cabalista contemporâneo ao Arizal, Rabbi Moshe Cordovero, de abençoada memória, que viveu também em Tzfat há cerca de 500 anos atrás, ele escreve que não há humilhação maior do que essa. Ou seja, Deus aqui, a presença da Shekhinah, Deus é chamado como o Rei Humilhado, que aqui como ele está submetido a uma humilhação, ou como diz Rabbi Moshe Cordovero, que não há uma humilhação maior do que essa, retirar um rei da Câmara Real, do palácio, etc., e colocá-lo na sarjeta, no lugar de lixo, etc. Mas, de certa forma, é isso o que nós causamos através do pecado, que essa partícula da Shekhinah, da presença divina presente dentro de nós, essa partícula divina na nossa alma, que é algo tão elevado, é colocado no campo da impureza, da sujeira espiritual, através dos nossos pecados. Por isso, deve-se despertar extrema compaixão, piedade e misericórdia sobre a nossa alma sagrada, sobre a divindade presente em nós, e o que foi causado, e que o fato dela estar banida, exilada e no cativeiro dessa forma. Diz, por quê? Porque isso para a própria Shekhinah é uma humilhação que não há como ela. Né? Ela ser retirada do seu campo elevadíssimo da Kedushá, da santidade, e ser colocada no meio das chamadas cascas e do lado contrário à Kedushá, e ainda ter que alimentá-las e energizá-las, as forças do mal. ובפרט כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו והבנתו, יתמרמר על זה מאוד מאוד. Continua Alter Rebbe nos diz, especialmente quando o indivíduo inteligente medita sobre a grandeza da abençoada luz infinita, ou seja, não só que ele medita sobre a compaixão que merece a sua alma pela situação que se encontra, mas se ele amplia o seu pensamento meditando sobre a grandeza de Deus, a grandeza da abençoada luz infinita, que na linguagem do Zohar, que preenche todos os mundos e transcende todos os mundos, dois níveis de energia divina que atuam sobre o universo, cada um segundo a capacidade de sua mente. Quando cada pessoa refletir e meditar e fixar o seu pensamento, cada um de acordo com a sua capacidade, com a capacidade da sua mente e seu entendimento, meditar na grandeza de Deus, ele nos diz, com isso ele fica extremamente consciente da presença de Deus e profundamente amargurado por suas ações. Ele vai se conscientizar mais ainda, quer dizer, se conscientizar do grande paradoxo. Por um lado, a grandeza de Deus, a grandiosidade infinita de Deus, etc. E essa partícula da divindade que ele nos confiou, depositou dentro de nós, nós somos portadores dele. E ao mesmo tempo, onde nós levamos ou fizemos parar essa divindade, nós a colocamos no exílio. Nós deixamos ela no cativeiro, nós a limitamos, nós a conduzimos para o campo da impureza, da sujeira espiritual, e ainda fizemos ela ter que energizá-los. Então ele nos diz, essa meditação, quanto a gente vê o quanto foi grande e acentuado o descenso e a queda da Shekhinah no Galut, durante o exílio. Então isso por si só, traçando esse contraste, esse paradoxo, onde estava e onde está, isso por si só já desperta grande piedade e misericórdia. Mas ainda quando a pessoa se concentra, puxa, mas não é só onde estava, mas olhe toda a grandeza de Deus e o que foi acontecer e onde foi parar, então isso deixa a pessoa extremamente amargurada e desperta extrema misericórdia e piedade. Como nós vamos ver a seguir, e como nós já falamos, hoje em dia poucas pessoas dizem o Tikkun Hatzot. Tinha pessoas antigamente que falavam todos os dias, ou antes de Shabbat, segunda e quinta, dias especiais.
hoje em dia, talvez só pessoas muito elevadas, espiritualizadas ou cabalistas costumam recitar essa oração do Tikkun Hatzot, mas de certa forma, para nós, pessoas simples e comuns, o Kriyat Shema Shel Amitah, a leitura do Shema Israel, com todos os versículos que acompanham, que precedem e seguem a leitura do Shema antes de dormir. Então, a leitura do Shema feita antes de dormir também é um momento de um balanço pessoal, um momento de introspecção, etc. Um momento de um inventário pessoal todos os dias, como foi o dia, o que fizemos, o que realizamos, o que faltou fazer, onde falhamos e etc. Então, esse é o momento de refletir e meditar, né? Mesmo quem não fala esse Tikkun Hatzot, mas nessa hora, antes de dormir, da recitação do Shema, é um momento que se aplica a tudo isso que ele nos falou aqui em relação ao Tikkun Hatzot para pessoas mais simples e comuns como nós. Então, esse é o primeiro passo para implementar a tshuva, a tshuva inferior. Qual é o segundo passo? Ve'asheni levateshu leachnia klipa vesitra achra. A segunda maneira de garantir uma tshuva sincera, nos diz o Alter Rebbe, consiste em que? É esmagar e subjugar a sitra achra, o lado contrário, o lado oposto, o lado do mal, cuja força vital, que ele vai nos dizer, Asher kol chayuta irag bechinat gassut ve'agba'a, como shkatuv im tagbia kanesha ve'gomer, ve'abitush ve'achna dafar mamash, zoi mitata u'bitula. Ele nos diz, cuja a sitra achra, o lado contrário, cuja força vital inteira dela é somente ego inflado. De certa forma, ela é um blefe, ela é um balão inflado, um ego inflado, e nós devemos um ego inflado de arrogância. E nisso consiste o trabalho de tshuva, a segunda etapa, em esmagar, em subjugar totalmente a sitra achra, e como ele nos dizendo, não se intimide com ela, por mais que ela pareça forte e poderosa, mas na verdade ela é um ego inflado, é cheia de arrogância, conforme ele vai nos elaborar a seguir. Mas antes disso ele vai nos explicando que o segundo passo aqui consiste em esmagar e reprimir o campo, subjugar o campo negativo, o campo da klipa. E esse subjugar, ou esse esmagar, entre aspas, que ele chama aqui, na realidade é um movimento contrário daquilo que nós vimos na primeira etapa. Ou seja, o primeiro passo na tshuva ele nos falou que consiste em despertar piedade, misericórdia, compaixão pela alma. Então, isso despertar compaixão é algo que está associado com bondade, com misericórdia. Aqui, esse movimento, nessa segunda etapa, é algo inverso, que ele fala em subjugar, em reprimir, em esmagar o lado negativo, esse lado contrário que nós temos dentro de si, ou que nos envolvemos e fortalecemos ele. Então, enquanto a piedade e misericórdia que ele mencionou antes é um derivado de chesed, de bondade, esse bitush, esse esmagamento aqui não é uma expressão de bondade, pelo contrário, isso é quebrar e romper. E na realidade, aqui parece haver então um paradoxo, atitudes um pouco ambivalentes, mas na realidade isso é derivado da própria composição da pessoa, ou seja, que nós temos dentro de si uma alma divina que é derivada do campo da Kedushá, da santidade espiritual elevada. Mas por outro lado nós temos uma alma orgânica, uma alma vitalizante, que é chamada de alma animal, que ela está associada com o campo da klipa, pode ser até klipat noga, uma klipa ainda intermediária, uma casca, mas é uma casca que oculta e obscurece sobre a divindade. Por isso aqui no processo da tshuva, de fato, nós temos duas vias, duas condutas e duas atitudes que são até inversas, contrárias. Ou seja, para a pessoa poder produzir e realizar a tshuva e retirar sua alma divina do exílio ou do cativeiro,
que ela significa que ela está no exílio, que ela estava sob o domínio da alma animal, ou seja, que preponderou e prevaleceu na vida da pessoa durante um tempo a alma animal. Então, para isso, de fato, tem que haver aqui dois tipos de ações ou de atitudes em dois aspectos e duas vias, e são contrárias. Inclusive, de acordo com Zohar, se fala o fortalecimento do lado físico-corpóreo da pessoa associado com a alma animal, inevitavelmente gera uma fragilidade, um enfraquecimento da alma divina, espiritual, e vice-versa. Quando se fortalece o lado espiritual da pessoa, é reprimido, enfraquecido o lado animal, o lado, né, da alma animal. Então, aqui ele nos disse, por isso, em primeiro lugar, tem que se despertar grande piedade e misericórdia sobre a alma divina. Essa é a atitude em relação à alma divina após o pecado para realizar a tshuva. Em relação à alma animal, aí tem que haver uma atitude enérgica, dura e etc. Aqui deve-se esmagá-la, deve-se reprimi-la. A pessoa deve quebrar e romper a arrogância, o ego inflado da alma animal, com todos os seus desejos, com todas as suas paixões, com seus desejos de autossatisfação e etc. Mesmo ele nos diz também que em relação ao exílio da Shekhinah, existem esses dois aspectos. Por um lado, nós devemos despertar piedade e misericórdia sobre a Shekhinah, sobre a energia divina que foi conduzida para o lugar, o endereço errado. E ao mesmo tempo, nós devemos reprimir, esmagar o campo das klipot, que tiveram a audácia de querer mamar, de querer sugar essa energia adicional do campo da Kedushá, então botá-los no seu devido lugar, esmagando-os, porque, como me lembrando, olha, vocês são mal, vocês estão aqui só como referência para escolher entre o bem e o mal, mas vocês são odiosos. O campo da Klipá, do mal, negativo, é odioso aos olhos de Deus. E ele nos fala aqui que, na verdade, a pessoa não deve se intimidar com o campo da Klipá, mesmo que o nosso mundo é um mundo repleto de Klipot, e é o que mais está evidente, é o lado negativo, mas ele nos fala aqui, nos esclarece que toda a existência da Klipá é somente ego inflado, é um balão inflado, e arrogância. E ele nos diz, conforme está escrito, como Shkatuv, Im Tagbia Kanesha Vegomer Beabitush Veachnad Afar Mamash, Zoi Mitatau Bitulá, como está escrito, se subires, em Obadias 1:4, se subires ao alto como uma águia, se referindo ao mal, às forças do mal, mas Deus fala, dali te farei descer, diz Deus. Então, se fala que o campo das clipotas, às vezes ele sobe, se impõe, de forma com altivez, como se fosse forte, grande e poderoso, mas na realidade é um blefe, ele não tem toda essa força e energia, porque ele é contrário à vontade divina, como falamos, e ele está aí só de parte do cenário. E ele nos diz, quando a pessoa encara e enfrenta o mal, a alma animal, o campo das klipot, com isso ele subjuga, ele esmaga, ele reprime, né, e bota ele no seu devido lugar. Então isso que ele nos diz, o esmagamento e subjugação da Sitra Achra, lançá-la por terra literalmente, quase que pisotear nela, mostrar, olha, fique no seu devido lugar, você não é a coisa mais importante nem no mundo, nem na minha vida, e etc. Né? Então o esmagamento e subjugação da Sitra Achra, lançá-la por terra literalmente, é a sua morte, entre aspas, e neutralização. Dessa forma se neutraliza. Antes a pessoa dava tanta importância como isso é o essencial na vida, e sem isso não dá, isso é a coisa mais importante. Diz, olha, tudo isso vem, quando ele identifica, isso vem da citracha do lado contrário, fique no seu devido lugar, fique quietinha lá embaixo e etc. Não é? Você não tem essa bola toda, você não tem essa força toda. Com isso que a pessoa reprime, esmaga o campo das klipot, com isso automaticamente ele anula as klipot que pareciam tão fortes, imponentes, altivas, ele anula, ele neutraliza por completo, porque na realidade, como nós falamos, o campo da impureza não tem essa força, é um blefe, né? Ele não tem consistência, ele não tem toda essa força, e na verdade toda
toda a imponência que ela projeta, as forças do mal, a Klipá e Sitra Achra, isso vem só dessa altivez que ela se ergue, mas é um blefe, como achando, olha, isso é o que importa, eu sou a forte e poderosa, eu sou a que predomina aqui nesse mundo, mas quando a gente enfrenta e a reprime, e a subjuga, e a baixa, com isso nós acabamos com ela, nós a anulamos por completo. Inclusive os livros racídicos dizem que isso se assemelha ao sujeito que é um mechutzav, que tem chutzpah, que tem audácia, que é um atrevido. Na realidade ele não tem qualidades, ele não tem virtudes, ele não tem nem capacidade intelectual, nem poderio, nem dinheiro e etc. Mas às vezes ele tem tanta audácia, tanta cara de pau, não é? Tanta que ele se projeta como se fosse uma... Mas no final das contas diz, quando a pessoa não se intimida diante de um sujeito assim, pelo contrário, ele o enfrenta e grita com ele coloca ele no seu devido lugar, ele mostra que, olha, você não tem nada, não é? Você é um blefe. Porque ele, na verdade, ele próprio sabe que ele não tem essas qualidades, virtudes, que ele não tem essa bola toda, não tem esse poder. A única força dele é esse de blefar, que ele se... E tem gente que se intimida com isso e abaixa a cabeça e foge e se impressiona, e etc. Mas isso é só arrogância, altivez gratuita. Quando essa pessoa é diminuída, encarada, enfrentada e é colocada no seu devido lugar, então acabou todo esse seu poder, entre aspas, toda a sua força. Ele nos diz com a Sitra Achra, com o lado contrário à santidade, e o mesmo ocorre também, e assim nós devemos agir, devemos enfrentá-la, encará-la, colocá-la no seu devido lugar, esmagar esse lado do mal, subjugá-lo, né? Enfim. Como se faz isso? Como se subjuga o mal? Como se coloca ele lá embaixo? Ele nos diz: Vehainu alidei lev nishbar venitke veliot nivze beinav nimas. Na prática, ele nos fala que a pessoa faz isso. Como a pessoa realiza isso, essa subjugação, esse esmagamento do lado contrário, do lado do mal? Diz por meio de um coração partido e esmagado, nas palavras de Salmo 51:19, refletindo sobre o fato de que a sensualidade e vulgaridade do seu corpo são deploráveis aos seus olhos e repulsivas. Então, conforme ele já nos explicou também na parte 1 do Tânia, que no caso do Benoni, ou pessoas comuns como nós, na verdade, nós personificamos quem nós somos. O Tzadik, ele é essencialmente a alma divina, ele personifica aqui na sua vida a alma divina. Mas o Benoni, nós somos, na maior parte do tempo, ou na essência mais, a nossa alma orgânica, a nossa alma vital, nossa alma energizante, que é a alma animal, que está associada a Klipá, Sitra Achra. Por isso ele diz, como se quebra Sitra Achra? Quebrando a si mesmo. Quebrando a si mesmo, o que significa aqui? Através do coração partido, do coração quebrado. Quando a pessoa está com o seu coração quebrado, como a pessoa aqui é o pecador, ou seja, é alguém que personifica o lado negativo, a alma animal, o campo das klipot. Ele tem sido um condutor, personificando a klipá e Sitra Achra, o lado contrário. Por isso, quando ele parte o seu coração, quando ele está com o coração partido, significa que ele está partindo e quebrando, ele está triturando a Sitra Achra, o lado negativo. Isso que o rei David fala em Salmos, por meio de um coração partido e esmagado, Deus não irá negar, ou seja, quando a pessoa se conscientizar da sua condição em termos espirituais, como ele está no estado deplorável, e quando a pessoa estiver deplorável aos seus olhos, e saber que ele está deplorável, repulsivo e etc., isso, quando ele estiver quebrado, ele vai estar quebrando a Sitra Achra, porque ele virou uma personificação da Sitra Achra, do lado do mal, do lado negativo. Né? Por isso ele nos diz, quando a pessoa esmaga a Klipá, com isso seu coração fica partido dentro de si, ele fica repulsivo aos seus próprios olhos. E como se explica, como nós falamos, já que nos Beinonim, a alma animal é que prevalece, do campo da Klipá, ela é a pessoa é essencialmente o que mais está presente na pessoa de forma evidente. No caso do Benoni, não do Tzadik, não é a alma divina, mas sim a alma animal. Por isso, quando ele domestica, doma, ele acalma o seu animalzinho, né, o seu campo de Klipá, então com isso
Ele diz, partindo o seu coração. Seu coração está ligado aqui com sua alma animal. Com isso ele está quebrando e partindo a clipá, o lado contrário, o lado negativo. Ele nos diz, ele nos traz aqui do Zohar, que quebrar a clipá está ligado ao coração partido. Em parênteses, lembro que o Rebbe de Kotzk dizia que não há nada mais completo e inteiro do que um coração partido. Nós vamos ver aqui que do Zohar, esse sentimento de coração partido que leva a pessoa a uma profunda humildade e modéstia e baixa a sua crina, o seu ego e etc., esvazia-se da sua arrogância de si próprio, isso é a chave para a tshuva. A pessoa anular a Sitra Achra, que ele até então não tinha altivez, arrogância, significa que a Sitra Achra tomava conta dele, é o que imperava dentro dele. Por isso, a pessoa precisa quebrar. E quando ele quebra o seu coração, está com o coração partido, com isso ele está partindo, esmagando também a Sitra Achra, o lado contrário, como escrito Bezoar HaKadosh al Pasuk, Zivchei Elokim Ruach Nishbar, Alev Nishbar Venitke, כי כל קורבן מן הבהמה הוא לשם הוויה היא מידת הרחמים, אבל לשם אלוקים היא מידת הדין, אין מקריבים קורבן בהמה. כי אם לשבר ולהעביר רוח הטומאה והסטרא אחרא, וזהו רוח נשבר. איך נשברה רוח סטרא אחרא? כשהלב נשבר ונתקה וכו'. Traduzindo. Conforme o comentário do Sagrado Zohar sobre o versículo, também em Salmo 51, 19, o espírito quebrantado é um sacrifício a Elohim, um coração partido e esmagado, tu, Deus, não rejeitas, ó Deus. Mas interessante que aqui ele nos diz que o espírito quebrantado também representa como um sacrifício, uma oferenda a Deus. Mas aqui, quando ele se refere a Deus, ele utiliza o versículo, o Salmo utiliza o termo Elohim, o nome divino Elohim. E nós já vamos ver por quê, conforme a explicação do Zohar. Mas, de qualquer forma, o Zohar deixa claro que isso ele nos diz, que o versículo já nos fala que um coração partido e esmagado tu não rejeitas, ó Deus. E o Zohar nos observa, pois enquanto todos os sacrifícios animais, quando a Torá nos descreve, principalmente no livro de Números, as oferendas animais que eram trazidas no Beit HaMikdash, essas oferendas estão associadas com o nome Havaia, com tetragrama, como que elas estariam sendo direcionadas para a energia de Deus contida no nome Havaia, pois todos os sacrifícios animais são para Deus aqui para Havaia. Ou seja, o atributo divino, Havaia, que é o atributo divino da misericórdia. E de fato, as oferendas que eram trazidas no templo evocavam e atraíam misericórdia divina sobre todo o mundo. Em todas as oferendas que eram trazidas no templo está associado, está mencionado o nome Havaia, como dizendo que elas eram direcionadas para despertar essa energia, esse atributo de misericórdia de Deus, que está simbolizado no nome Havaia no tetragrama. Enquanto a Elohim, o nome de Deus, que Elohim é o nome que está associado a rigidez, juízo, severidade, enquanto que a Elohim, que é o atributo divino do julgamento, nós não ofertamos sacrifícios animais. Todas as oferendas e sacrifícios que eram trazidas no templo, na descrição da Torá, elas estão associadas com o nome Havaia, com o tetragrama, e não com o nome Elohim. Mas o nome Elohim, que está associado a julgamento, etc., o que tem a ver com ele, que tipo de oferenda, entre aspas, sim, é trazido para ele, já que as oferendas do templo estão direcionadas para o nome Havaia, para evocar a energia de misericórdia divina no tetragrama. Ele nos diz que a oferenda, o Zohar nos fala a oferenda para Elohim, para essa energia divina representada no nome Elohim, que é essa energia divina de severidade, de juízo, etc., consiste, ou seja, como a gente apazigua essa energia, ou como a gente neutraliza os juízos de sobre si, ou o rigor, a severidade. Ele nos diz que essa oferenda, entre aspas, para Elohim, consiste em destruir e remover o espírito da impureza, também agindo de uma forma enérgica, de uma forma dura, não é?
agindo contra quem? Contra a alma animal. Isso que a gente falou no processo de Teshuvah, a pessoa tem que, por um lado, ter grande piedade da alma divina, que até agora estava relegada a um segundo plano. Pior do que isso, que ela foi rebaixada, que ela foi mal aproveitada, que ela foi forçada a emitir energia onde ela não quer, é indesejável, etc. E por outro lado, ao mesmo tempo, simultaneamente, aquela que era até então a rainha, a alma animal, e comandava os passos da pessoa através dos desejos de autossatisfação ou de preencher o seu ego, etc. Isso a gente tem que esmagar e rebaixar. Quando um se fortalece, ou seja, tendo piedade da alma divina, nós vamos colocá-la em evidência, colocá-la mais acima e ao mesmo tempo rebaixar, pisotear, esmagar o lado da clipada Sitra Achra, do lado negativo. E essa é a oferenda de acordo com o Zohar para Elohim. Consiste em destruir e remover o espírito da impureza e Sitra Achra. E esse é o espírito quebrantado, esse seria o espírito quebrantado, que ele faz alusão a isso aqui no versículo nos Salmos. E ele nos diz, e como a Sitra Achra é destruída, como se destrói a Sitra Achra? Quando o coração é partido e esmagado. Como se parte e esmaga o coração? Isso o Alter Rebbe vai nos explicar na sequência, conforme nós vamos ver na sessão seguinte.